Fala, empresário e empresária! Estou fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com você uma forma de aplicar uma pesquisa de clima prática, direta, sucinta e que traz resultados transformadores, tá? Então, como é que vai funcionar? Eu vou compartilhar com vocês aqui um formulário base das perguntas estratégicas baseada em uma cultura voltada para o comprometimento, para que você possa avaliar como anda a sua empresa, tá? Então, eu vou fazer o tutorial para que você possa passar esse vídeo para a sua equipe, para que elas possam responder juntamente com o nosso vídeo, e assim você ter as respostas e a visão que eles têm sobre a sua empresa, sobre a sua gestão, sobre a sua liderança. Ok? Então, para que você tenha acesso ao nosso formulário, eu vou deixar um link aqui disponível. Você vai preencher um formulário e eu vou te dar acesso ao formulário já pronto, bonitinho, com todo o escopo, com as perguntas prontas, e assim você colocar dentro do seu próprio Drive e estar fazendo o gerenciamento dessas informações. Beleza? Eu tenho uma missão que é ser o guia, ser o prático que conduz os empresários a ter uma equipe de alta performance, a ter processos bem definidos e construir máquinas de vendas, ou melhor, uma fábrica de vendas. Beleza? Então, estamos juntos. Se preparem que a gente agora vai iniciar aí as perguntas estratégicas. Olá, time! Aqui quem está falando é o Ciríaco Neto. Estou passando por aqui para estar aplicando com vocês uma pesquisa de clima, onde qual é a nossa intenção com essa entrevista, né? Com essas perguntas. É literalmente para entender qual é o seu sentimento em relação aos pilares dentro da nossa empresa. E aí é uma pesquisa 100% anônima, onde você vai poder contribuir na melhoria da empresa que você trabalha hoje. Pode ficar despreocupado que o seu gestor não tem como descobrir quem foi que respondeu. Então, se você quer crescer profissionalmente, eu sugiro que você leve muita seriedade nas respostas, mas o principal, seja sincero, porque é dessa forma que vão sair os planos de ação para poder evoluir a sua empresa, a empresa que você trabalha, porque ela é sua. Você tem que empreender nessa empresa, você tem que chamar ela de sua, porque assim você vai entrar numa frequência de prosperidade e poder realizar os seus sonhos. Enquanto você não entender isso, que você não mudar a sua mentalidade para que aonde eu trabalho é o local onde eu empreendo, você nunca vai conseguir realizar os seus grandes sonhos. Vai continuar apenas fazendo o sonho dos outros acontecerem. Ok? Então, para a gente poder começar é o seguinte, tá? Eu peço que você não responda a pesquisa antes de eu terminar de explicar, ou a pergunta antes de eu terminar de explicar. Porque isso será uma forma que todos tenham o mesmo entendimento, porque pode ser na hora que eu esteja falando, você lembre de alguma coisa importante e mude a sua resposta. Então, para você não se perder, tenha calma, seja paciente. São apenas 15 perguntas, então é rapidinho, não vai durar nem 5 minutos para você responder tudo, ok? Primeira pergunta está ligada com o seu nível de satisfação com a comunicação interna da empresa. E o que seria isso, né? Como é que chega as informações, como é que as pessoas compartilham as notícias e os informativos? É por e-mail, é por WhatsApp, tem reuniões, como é que é isso, né? E aí, exemplo de comunicação interna, informações sobre metas, manuais, mensais, informativo de férias, feriados, escalas, né? Como é que você enxerga isso hoje dentro da nossa empresa? É uma empresa que faz de uma forma clara e todo mundo sabe, ou só acontece quando você menos espera, já aconteceu, e você fica sendo como se fosse o último a saber, e aí gera um desgaste, né? Como é que você entende isso, tá? Responde aí. Nada satisfeito, pouco satisfeito, satisfeito e muito satisfeito, tá? Lembre-se, seja sincero. Agora é uma pergunta de autoanálise, para você se autoavaliar, ok?
Você é um colaborador que apresenta um bom desempenho, tá? Dê uma nota de 0 a 10, considerando a seguinte escala. De 0 a 6 é ruim, de 7 a 8 é mediano e de 9 a 10 é excelente. Ok? Em relação ao reconhecimento de funcionários que apresentam bom desempenho, como você se classifica? Né? Você é um colaborador ruim, regular, bom ou excelente? Seja sincero, tá? Como você se sente em relação à política de remuneração? Lembre aí, ó, quando se fala de remuneração, está ligado ao salário, tá? Olhe para o mercado, veja as pessoas que você conhece que trabalham no concorrente, ou pessoas que têm a mesma função, no mesmo segmento, é importante, e que tenha o seu nível de maturidade, o seu nível de classificação. Se você é uma pessoa que começou a trabalhar agora há pouco tempo, você tende a ser um júnior. Se você começou a trabalhar já tem bastante tempo, você já tem uma experiência, você pode ser um pleno, um colaborador de maturidade mediana. Mas se você é uma pessoa, já é um analista, já é uma pessoa que tem um nível acima, você provavelmente é um sênior, né? Então, entenda, olhe para o mercado, veja como é que as pessoas estão recebendo por aí, como é que as outras empresas estão praticando e avalie como é que você se enxerga, ou como é que você enxerga a sua empresa. Você está insatisfeito, a empresa a política dela é insatisfatória, ela gera um pouco de satisfação, não, está tranquilo, me deixa satisfeito, ou te deixa muito satisfeito. Ou você pode colocar que não sabe opinar, porque você também não sabe quanto o mercado paga. Então, isso é uma opção também, tá bom? Como você classifica a política de promoções dentro da empresa? O que tem a ver promoção, né? Promoção da empresa acontece como uma forma de reconhecimento dos esforços profissional. Em outras palavras, um funcionário é promovido quando apresenta resultados que contribuem para o crescimento e o desenvolvimento do negócio. Então, uma pergunta, né? Hoje existe um documento que fala, ó, se você fizer tais cursos, se você entregar tais resultados, se você tiver tanto tempo de casa e bater tanto tipo de meta, tiver faturamento X, tantas vendas no ano, você será promovido. Existe isso, tem um plano para isso, isso é um ponto, tá? O outro ponto é, não, as pessoas aqui que se destacam, normalmente elas são promovidas, elas são colocadas em outros setores, elas saem de auxiliar para se tornar um assistente, um técnico, um analista. Como é dentro da nossa empresa? Você avalia que existe uma trilha para crescimento? As pessoas dentro da empresa, elas tendem a crescer, evoluir, subirem de nível, tá? Se você se sente insatisfeito com a política que tem hoje, né? Ou pouco satisfeito, ou muito satisfeito, ou se você entrou agora na empresa, não pode opinar sobre isso, que você não tem noção, não tem clareza, não existe documento, não foi apresentado isso, então coloque, não posso opinar, ok? Em relação à política de benefício da empresa, né? Como você classifica isso, tá? Benefício está ligado com as coisas que são extras, tá? Nenhuma empresa é obrigada a ter benefício, mas é comprovado que quanto mais benefícios, mais atraímos as pessoas para perto. Olhando para o mercado e concorrentes, os benefícios ofertados hoje pela nossa empresa, como você avalia, né? Aí os exemplos de benefício, plano de saúde, plano odontológico, ticket alimentar, cesta básica, auxílio creche e etc. Né? Como você avalia? É ruim? É regular? É bom ou é excelente? Sabendo o que você sabe hoje da empresa, né? Sabendo de tudo, imagina aí a cena o seguinte, você não está fazendo mais parte da empresa, né? Você foi promovido, foi chamado para outra empresa, você decidiu abrir sua empresa, você não está trabalhando em outro local, e você saiu tudo ok, foi maravilhoso, do jeito que está hoje, né? Se você saísse da empresa, você indicaria um familiar ou um amigo pela qualidade e pelos benefícios que a empresa oferece? Sim, não ou talvez. Como é que você enxerga isso, tá?
E o quanto você se sente orgulhoso por trabalhar aqui. Isso é um ponto importante, tá? Então, a pergunta é o seguinte, você se imaginar, tá? Imagina aí no final de semana, você está no churrasco lá com a pelada, o pessoal da pelada, o churrasco da família, aniversário de criança, e alguém te pergunta, amigo, amiga, aonde é que você trabalha hoje? Aí eu quero que você lembre qual é o sentimento que você tem. Você fala, eu trabalho na empresa tal, lá é maravilhoso, eu amo trabalhar lá, ou você diz assim, eu trabalho numa empresa aí que distribui medicamento, ou você olha assim e fala, oxe, trabalho numa miséria de uma empresa que é horrível. Como é que é esse sentimento? Você tem orgulho de trabalhar dentro da empresa? Você tem muito orgulho, o seu orgulho é moderado, ou pouco orgulho, ou nada orgulhoso. Coloca aí, tá? E olhando para as atividades que você desempenha, as coisas que você faz, como você enxerga, tá? Você tem à disposição os materiais e recursos necessários para desempenhar um bom trabalho? Coloca aí, ó, sim, não ou às vezes falta, tá? E a outra pergunta é, em caso de falta, né, se tiver falta de algum material, descreve aí agora quais são os que estão faltando, tá? Coloca tudo, porque é a forma do gestor entender o que ele precisa comprar, o que ele precisa trocar, o que ele precisa melhorar, tá bom? Agora a gente vai avaliar a liderança, tá? Eu coloquei como gestor 1, porque provavelmente vai aparecer o nome do seu gestor que você vai avaliar, tá? E o primeiro indicador aí, o primeiro ponto que a gente vai avaliar é em relação a reconhecimento de méritos, né? Todo líder que é um líder extraordinário, ele tem a capacidade de reconhecer os méritos quando as pessoas fazem algo positivo. E ele celebra junto com a equipe, ele fala, ele parabeniza, né? Ele vai lá e valida esse colaborador. Como é que você enxerga esse gestor? Ele faz isso, sim, não, às vezes falha, ou você não tem como opinar. Descreve aí, tá? Segunda pergunta, né? Todo mundo erra, todo mundo está sujeito a erro, né? E principalmente quem toma a decisão, quem está à frente, aumenta a probabilidade de gerar, né, erros, né, de cometer erros. E aí a pergunta, esse gestor que você está avaliando agora, ele assume as responsabilidades quando erra? Sim, não, às vezes falha, ou você não pode opinar porque esse gestor não está sobre, você não está sobre o guarda-chuva, sobre a supervisão desse gestor, tá? Se você não está, não opina, tá? Em relação a agir como exemplo, né? Você acredita que esse gestor, ele age como exemplo de seriedade e profissionalismo, tá? E aí é bem fácil de você avaliar isso. Se você fosse o gestor no lugar dele, você agiria como ele faz, como ele age. Ele, literalmente, ele é uma pessoa que lhe dá orgulho. Você tem desejo de ser como ele, de fazer gestão como ele, de ser um líder como ele? Sim, não, às vezes falha, ou você não pode opinar. Tá? E aí, ó, uma das maiores virtudes de um líder é saber ouvir. Por isso que quando Deus criou você, ele lhe fez com uma boca e dois ouvidos, né? Então, esse líder, ele sabe escutar em ocasiões, tá? Quando você recebe um feedback dele, ou você vai dar um feedback a ele, ele lhe ouve, ele fica atento no que você está falando, ou ele está falando com você e está mexendo no telefone aqui, ó, está falando, ele está respondendo, olhando brincadeira e tal, falando com outras pessoas, atento no que está acontecendo e não está prestando atenção em você. Como é que você avalia esse comportamento do seu gestor? Ele sabe ouvir, ele sabe escutar com atenção. Próxima pergunta é, expressar suas ordens com clareza, né? Como você avalia, né? Ela sabe comunicar de forma clara e objetiva, respeitando a opinião das pessoas também, quando
ele está explicando, ele pergunta, ele valida, ele ouve você, né? Ele tem clareza, fica claro quando ele explica, ou ele fala as coisas pela metade, só diz algumas palavras, e daqui a pouco ele volta. Mas vocês não fizeram nada direito, vocês não fazem nada direito, eu não falei como era. Não, você falou, mas você não disse exatamente o como eu gostaria que eu fizesse, que você gostaria que eu fizesse. Então, esse gestor, ele sabe expressar suas ordens com clareza? Sim, não, às vezes falha ou você não pode opinar, né? Em relação a tomar decisões, né? Líderes, gestores, eles estão toda hora sendo desafiados a tomar decisões, às vezes até rápida, né? Mas olhando para isso, como você enxerga a capacidade desse gestor de buscar as informações, de ver relatório, de olhar para aquilo, mostrar para vocês informações e assim, olha, estou tomando essa decisão porque fazem 15 dias que ninguém bate a meta diária, então vou ter que repor a nossa meta, vou ter que organizar de novo para a gente poder chegar no final do mês com essa meta, né? Olhando para os meses dos anos seguintes, os anos passados, identifiquei que estamos bem abaixo, 30%, 20% do esperado. Precisamos fazer essa ação para poder a gente chegar no nosso objetivo, para a gente poder bater a meta do mês, bater a meta do ano. Como é essa tomada de decisão desse gestor, tá? Então, esses são os indicadores do gestor. Dependendo da sua empresa, você deve ter vários gestores ou poucos gestores. Então, peço agora que você dê uma pausa no vídeo e espere todo mundo responder para que todos possam seguir juntos nas respostas, tá? E, olha, calma, que eu sei que você é rapidinho no chão que você vai responder. Tem pessoas que são mais devagar, tem pessoas que têm até dificuldade para leitura. Então, tenham calma, né? Quem está aí supervisionando a pesquisa, tá? Dessa aplicação da pesquisa, ajude as pessoas que estão com dificuldade para que ela possa ali ter clareza e ter dúvidas, tá bom? Então, dá uma pausa aí agora, para depois você seguir. Avaliado todos os gestores, agora é a hora de você avaliar a empresa, como é que é a comunicação em relação às metas, né? Você sabe quais são as metas da empresa? Meta anual. Você sabe qual é a meta anual? Sim, não, ou não tem como opinar. Meta mensal. Você sabe qual é a meta mensal da empresa? Sim, não, ou você não pode opinar. Meta mensal do setor. Essa aí são um grande desafio, viu? Se a sua empresa tem, então olha só, a sua empresa está de parabéns. Se não, puxa a orelha aí do seu líder, diga assim, meu líder, eu preciso de meta, porque eu quero realizar meus sonhos, beleza? E um ponto importante, você sabe aonde a sua empresa que você trabalha hoje quer chegar, ela tem uma visão definida, o gestor, o dono da empresa, ele comunica para você com frequência, todos os dias, se possível, olha, vamos juntos, que em dezembro de 2030 a gente vai estar atendendo simultaneamente 1.000 empresas de consultoria, faturando mais de 3 milhões anualmente. Né? Como é que você enxerga isso? Como é que é dito isso para vocês, tá bom? Então, avalie aí como é que estão as metas, tá? E agora, em relação aos seus colegas de trabalho, você acredita que eles são compromissados com as atividades diárias? Sim, não, alguns sim e outros não. Ok? E em relação a você, né? Você se avalia uma pessoa compromissada com as atividades diárias? Sim, não, e tem dias que não sou, né? Porque tem dia que você acorda ali meio triste, está passando por algum desafio, ou nesse momento, né, você está com problema com a sua esposa, está com problema com seu filho, de saúde, nesse momento você não está sendo essa pessoa, tá? Então, seja verdadeiro, seja honesto, coloque a resposta exatamente como é que você está hoje, não como é que você estava ontem, nem como você gostaria de estar, e sim como você está hoje, tá? E essa agora, meu amigo, é a hora de você assumir o papel do diretor da empresa. E aí a pergunta é, escreve aí, ó, bota assim, ó, quais são as 5 decisões que você tomaria para poder melhorar o resultado da empresa? Aí, eu contrataria uma consultoria de gestão empresarial.
eu contrataria mais uma pessoa para o setor de produção, eu contrataria um coordenador de vendas, né? E aí eu faria aplicaria eu compraria um ar-condicionado para colocar na cozinha, né? Agora é a hora. Agora você tem a caneta do diretor e você tem a carteira, olha. E olha que esse diretor aí deve ser, ó, bom de carteira. Então, ó, como diz aqui em Pernambuco, arrocha aí a caneta, cuida que essa é a forma que tem para a sua empresa crescer, tá bom? Então, gestores, obrigado pela participação, time, obrigado pelo seu tempo. Espero que o seu gestor dê o feedback, mostre para vocês a resposta, tá? Então, encerra aqui a apresentação de como responder a pesquisa de clima. Mas eu vou deixar um recado para o gestor. Então, gestor, dá uma pausa agora, que eu vou falar diretamente com você, tá? Seguinte, o final das respostas vai gerar um relatório e vai chegar no Google e você vai poder avaliar, tá? Se você gostaria de ter um diagnóstico junto com um dos nossos especialistas, nossos práticos, os guias, os nossos consultores que estão prontos para poder ajudar você a tomar decisão, a fazer um plano de ação. Então, é só falar comigo nesse link aí, fala lá no formulário, preenche o formulário, que a gente pode te ajudar, tá bom? Beleza? Valeu, vamos para cima, vamos para o topo.